Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sou o professor Marciano Xavier, advogado, criminalista, e vamos trabalhar a disciplina de Direito Processual Penal, tá bom? O nosso curso ele é voltado para uma revisão geral, como os senhores sabem, e a revisão geral nós temos a teoria, junto com as questões, que fica mais fácil para você fixar o conteúdo de forma mais rápida e aprender, ou seja, por mais tempo, segurar por mais tempo, ou seja, pelo menos até o dia da prova, não é isso? Tá bom? Direito processual penal, então. Senhores, nós sabemos, senhores são formados em direito, que o direito processual penal, né, se eu tivesse que colocar um conceito para ele, eu diria que ele é o conjunto de normas, conjunto de regras que disciplina, né, o direito de punir do Estado. Tá? As regras que o Estado deve, não precisa nem anotar isso, as regras que o Estado deve observar para prestar o serviço jurisdicional. Por exemplo, o delegado de Rondônia tem as mesmas regras do delegado do Paraná, que estão lá no artigo 4º do Código de Processo Penal, até o final do inquérito policial. Tá certo? Ao passo que o direito penal, que não é a minha disciplina, né, é o ramo do direito que cuida do quê? De criar os crimes. Se eu quero saber se subtrair algo de alguém é crime, eu não vou no processo penal. Eu vou no direito penal. Só para delimitar o nosso estudo, então, estudaremos os conjuntos de regras impostas ao Estado no exercício do seu direito de punir. Começando ali pelo Código de Processo Penal, logo, no artigo 1º, isso aqui o senhor vai anotar, Lei Processual Penal no Espaço. Vamos lá? Lei Processual Penal no Espaço. Coloca aí. Aplica-se quanto à lei processual penal, aplica-se quanto à lei processual penal o princípio da territorialidade. Territorialidade. O princípio da territorialidade. Vírgula. Aplicando-se as regras do CPP, aplicando-se as regras do CPP aos atos, aí você vai sublinhar essa palavra atos, né? Aos atos processuais realizados em nosso território. Realizados em nosso território. Vírgula, exceto, 2 pontos. Tá? Aí, antes de eu listar aí a sequência depois de 2 pontos, vamos lá então. Senhores, lei processual penal no espaço. Quando nós pensamos em espaço, logo vem na nossa cabeça território, não é isso? Porque para você vai guardar isso aqui, ó. Lei processual penal. Ó, aí você abre no espaço e no tempo. No espaço, artigo 1º, no tempo, artigo 2º. Vamos estudar agora lei processual no espaço. A lei processual no espaço, tá? E aí vem para nós a noção de espaço-território, quer dizer o seguinte, que todo ato processual, e ato é diferente de fato, por isso que eu falei para você destacar o ato, todo ato processual praticado no nosso espaço, aplica-se o Código de Processo Penal. Olha que interessante. Todo ato processual praticado em nosso espaço, ou seja, em nosso território, aplica-se o Código de Processo Penal. Por exemplo, ocorreu um fato lá na Argentina. O fato é na Argentina. Que fato? Matar alguém. É um fato. Ato processual é algo que acontece no decorrer do processo. Por exemplo, uma citação. Uma citação não é um fato. A citação é um ato. Beleza. Ocorre um fato na Argentina. O que tem a ver a nossa lei penal brasileira? Em regra, não. Pô. Em regra, se o fato ocorreu na Argentina, aplica-se a lei penal da Argentina. Entendeu? E não a nossa lei penal, exceto os casos de extraterritorialidade lá do artigo 7º do Código Penal. Né? Por exemplo, se foi praticado um crime contra
a liberdade do presidente da República lá na Argentina, aí vai ser aplicada a nossa lei. Fora disso, aplica-se a lei da Argentina. Mas muito bem, o sujeito mata alguém na Argentina e vem morar no Brasil. Aí a Argentina não pode colocar um oficial de justiça no ônibus, se você vai lá no Brasil citar o cara, não pode, negativo, porque a citação já é um ato. Opa! Ô Argentina, como é que se cita um cara que mora no Brasil? Ora, através de uma carta rogatória, tá certo? Ah, mas lá na Argentina, na citação no processo penal comum, autoriza via WhatsApp. Problema deles, nosso não autoriza. Nosso é citação pessoal, citação por edital, citação por hora certa. Ou seja, quando chegar a carta rogatória aqui, ó, não queremos nem saber da lei processual penal argentina. Vamos aplicar a nossa lei processual penal. É isso que quer dizer. Todo ato que for praticado em nosso território, aplica-se o Código de Processo Penal. Não interessa onde ocorreu o fato. Claro que se o fato ocorrer dentro do nosso território, com mais razão, concorda? Tá bom? Muito bem. E por que nós temos que guardar fato? Porque já caiu na prova. Segundo o princípio da territorialidade aplicado ao direito processual penal, aplica-se a lei processual penal a todo fato praticado em nosso território. Falso. Falso. Porque o fato, eu estou ligado com crime. Tá certo? Ato, eu estou ligado com procedimento. Tá vendo? Ora, e o diplomata estrangeiro que pratica um crime no Brasil, segundo a Convenção de Viena, ele não está sujeito à nossa legislação. Então, eu não posso dizer que o princípio da territorialidade dispõe que todo fato praticado no Brasil será regido pelo CPP. Negativo. Porque existe fato, existe crime que é praticado no Brasil e o Brasil não pode processar, que é o caso de diplomata ou chefe de Estado estrangeiro, porque assim diz a Convenção de Viena. Beleza? Muito bem. Isso está lá no Código do Processo Penal. Senhores, e aí você colocou no seu conceito também que a todo o território nacional. Só tem um CPP para o Brasil inteiro. Não existe 27 Códigos de Processos Penais, não é isso? É um CPP, uma lei nacional para o Brasil todo. Beleza. Senhores, e aí você colocou as exceções, exceto, não é isso? Ou seja, não se aplica o CPP. Exceção. Não se aplica o CPP. Vamos lá? Primeiro. Tratados / convenção internacional ou internacionais. Tratados ou convenções internacionais. Tratados ou convenções internacionais. O exemplo é do diplomata. Diplomata estrangeiro, que está a serviço do país dele, pratica um crime no Brasil. O que nós temos a ver com isso? Nada, porque a Convenção de Viena fala que ele será processado pelo país dele, não é isso? Salvo se o país acreditante, o sujeito é diplomata venezuelano, está prestando serviço aqui na embaixada dele, praticou um crime. Lei processual penal da Venezuela. Salvo se a Venezuela autorizar ele ser processado no Brasil. Então, é uma exceção que não se aplica ao CPP. Também não se aplica o CPP em crime militar. E por que não em crime militar? Porque nós temos o Código de Processo Penal Militar. Aí, ó, CPPM, Código de Processo Penal Militar. Não é isso? Tá? Ora, se o sujeito praticou um crime militar, ele não vai, o procedimento não seguirá as regras do CPP, seguirá as regras do Código de Processo Penal Militar, salvo nos casos omissos. Aí, nos casos omissos, busca-se o complemento do CPP comum. Também, 3, tá? Crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade. Do presidente, dos congressistas, crime de responsabilidade. Tá?
O que é crime de responsabilidade? Crime de responsabilidade são aquelas condutas que o agente público pratica e a lei considera como improba. Por exemplo, o que aconteceu com a Dilma. Ela sofreu o quê? Um impeachment por crime de responsabilidade. Aplicou-se o CPP lá? Não. Aplica-se regra própria. Também não se aplica-se o CPP quando existir ou existirem leis especiais. Em caso de leis especiais. Por quê? Senhores, o CPP, ele é uma norma de caráter geral. Pode ser que venha uma norma específica tratando de determinado assunto. Por exemplo, lei de droga. A lei de droga é uma lei especial. Lembra que lei especial derroga a lei geral? Não é isso? Ora, se na lei especial tem um tratamento diferenciado para determinado ato processual, não se aplica o CPP, aplica-se a lei especial. Senhores, com duas observações. Tanto na lei especial quanto no CPPM, se você quiser escrever aí, ó, coloca aí, ó, aplica-se, coloca um asterisco que puxa lá embaixo, né? Aplica-se o CPP de forma subsidiária. Aplica-se o CPP de forma subsidiária. Ou seja, onde a lei especial falhar, aplica-se o CPP. Dou um exemplo para você, lei de droga. A lei de droga é uma lei especial, tá certo? A lei de droga, ela não prevê memoriais escritos, alegações finais, ela não prevê. Lá fala que é oral. E aí, juiz? E se você tiver um processo complexo? A lei de droga não autoriza. O que faz? Empresta do CPP. Pega lá do 404, pega do 403 e aplica-se subsidiariamente. Tá bom, senhores? Então, falamos então da lei processual penal no espaço. Lei processual penal no tempo. Lei processual penal no tempo. Coloca assim. Aplica-se a lei processual penal, aplica-se a lei processual penal a partir da sua vigência. Aplica-se a lei processual penal a partir da sua vigência aos processos que não transitaram em julgado. Aos processos que não transitarem em julgado, vírgula, aos processos que não transitarem em julgado, vírgula, respeitando-se os atos já praticados. Respeitando-se os atos já praticados. Senhores, espaço fechamos, tempo. Tempo, se espaço dá para nós a noção de território, aqui dentro ou lá fora, aqui dentro ou lá fora, aqui dentro ou lá fora, não interessa, o ato processual ocorreu aqui, regra, aplica-se o nosso CPP, exceto aquelas exceções. Pronto. O tempo dá noção para nós de segundo, minuto, hora, dia, semana e mês, não é assim? Ou seja, é o prolongamento do processo entre a data, o seu início até a sentença. Senhores, o processo não inicia de manhã e termina à noite. É assim, no mesmo dia? Não. O processo inicia em 2017 e vai terminar em 2022. No decorrer do tempo, é possível que a lei processual penal se altere. É isso que quer dizer esse tema. Ora, então se veio uma lei nova no meio do processo, e agora?
essa lei nova, ainda que prejudicial ao acusado, por exemplo, diminuiu o prazo do recurso especial de 15 para 8 dias, prejudicial pra caramba. Essa lei nova, ela vai se aplicar ao fato praticado antes da sua vigência? Vai, ainda que prejudicial. Por quê? Porque entrou em vigor a lei, se o processo não transitou em julgado, ou seja, ele está em andamento, a lei processual penal nova, ela vigora, melhor, ela disciplina o procedimento a partir da sua vigência. É isso que quer dizer. Sim, mas professor, mas e a lei penal não pode retroagir salvo para beneficiar? Não é lei penal. Essa aqui é lei processual penal. E a lei processual penal toca o pau a partir da sua vigência, não interessa se é benéfica ou maléfica. Tá certo? Exceto se a lei nova saiu e ainda existe um espaço para cumprir o ato. Vou te dar um exemplo. Imagina que o sujeito foi intimado da sentença. Ele é intimado da sentença no dia 20 de 4 de 2019. 20 de 4 de 2019 foi intimado da sentença. Para recorrer, o sujeito tem 5 dias. Tá certo? 5 dias. No dia 22 de 4 de 2019, portanto, dentro do prazo recursal, sai uma lei diminuindo para 3 dias o prazo recursal. Neste caso, como a lei saiu após a intimação, ainda que no prazo de recurso, continua observando a lei velha. Tá certo? Mas por que isso? Porque respeita-se os atos já praticados. Que ato praticado? A intimação. Tá certo? Então pode surgir isso, já caiu até no AB. Nesse vácuo entre a intimação e o fim do prazo para recorrer, a lei processual no tempo, a lei nova, ela não se aplica. Se aplica a lei velha. Por quê? Porque ele ainda estava no prazo recursal. Daí eu tiro, então, 2 coisas para resumir. No que tange ao tempo, se a lei nova aplica-se imediatamente, surge um princípio. Princípio da aplicação imediata. Aí, ó. Princípio da aplicação imediata. No que tange a lei processual no tempo, aplica-se o princípio da irretroatividade. Falso. Falso. Princípio da imediatidade. Princípio da aplicação imediata. Entrou em vigor, imediatamente passa a reger os processos, salvo se ela saiu no intervalo de recurso. Salvo se saiu no intervalo de recurso. Senhores, aí você colocou também uma vírgula e colocou assim, respeitando-se os atos já praticados. Senhores, e aqueles atos praticados antes da vigência da lei nova? Porque aqui, ó, saiu a lei nova, eu já sei que daqui para cá obedece à lei nova. Mas e os atos praticados aqui? Por exemplo, imagina que lá no inquérito policial, e nós sabemos que o inquérito policial não tem contraditório. Ih, cara, a lei nova agora saiu falando assim que tem contraditório sim. Tem contraditório, o investigado tem o direito de arrolar até 3 testemunhas, tem que ser intimado o advogado de todos os atos processuais, o delegado tem que nomear defensor dativo, caso o investigado não tenha advogado. Mudou tudo. Vamos imaginar isso. E agora? Vai ter que anular o inquérito policial? Para refazer o inquérito policial, porque quando ele foi feito, não tinha contraditório, não foi nomeado defensor dativo, não foi intimado advogado? Não. Então, respeita-se os atos já praticados, então entra também o tempus rege actum. O ato processual é regido pela lei do seu tempo. Na lei do seu... Quando você ocorreu, quando praticou esse ato, qual era a lei daquele tempo? Respeita-se a lei do tempo, ainda que no novo tempo mudou. Ele vai mudar daqui para frente. É isso, ó.
No que tange a lei processual penal no tempo, aplica-se o princípio da imediatidade, de forma que a lei processual nova passa a vigorar imediatamente, exceto se o processo findou, evidentemente. Mas os atos que foram praticados não precisam ser refeitos. Respeita-se os atos já praticados. Beleza? Aí você vai colocar uma observação aí, né? Vai colocar uma observação e coloca aí, lei híbrida. Senhores, lei mista, lei híbrida. Que lei é essa? Essa é a lei, senhores, né? Só para relembrar. Essa é a lei, porque olha só, nós temos penal e nós temos processo penal, não é isso? A lei será penal ou a lei será processo penal, tanto que nós temos Código Penal e Código do Processo Penal. Às vezes, vem uma lei, pessoal, que na mesma lei ela trata tanto de penal quanto processo penal. Na mesma lei ela trata de penal e processo penal. Você quer ver? A lei de droga. A lei de droga, a partir do artigo 33, é penal. Mas quando você bate no 48, esqueceu o penal e vira processo penal. Então essa é uma lei que mistura, por isso que ela é mista, híbrida de dois, porque ela traz dois ramos do direito. Matéria, direito material e direito processual. Quando a lei cuidar de direito material e processo penal, ela vira lei híbrida, lei mista. No que tange a lei híbrida ou mista no tempo e agora, porque o processo penal, se for só processo penal, nós já sabemos. Entrou em vigor, dali para frente passa a aplicar no processo. E quando a lei é mista, tem uma parte que é penal, tem uma parte que é processo penal. O que acontece? Entendeu? Surgiram algumas vertentes. Uma delas falava o seguinte, não, a parte do penal que for melhor, aplica-se. Se for pior, não aplica-se. Outros disseram assim, não, racha, não se aplica o direito penal, mas se aplica o processo penal. O que predomina? Vamos lá, então? O que predomina? Coloca aí. Deve-se observar, quando a lei trouxer conteúdo material e processual penal, deve-se observar, quando a lei trouxer conteúdo material e processual penal, o princípio da irretroatividade, da lei penal. O princípio da irretroatividade da lei penal, vírgula, salvo para beneficiar. O que acontece? Quando a lei tratar de conteúdo de direito penal e direito processual penal, é só fazer a observação. O direito penal é melhor ou pior? É melhor. Então aplica-se tudo. Não, é pior. Não aplica-se nada. Então está observando o quê? Se aplica-se tudo, não aplica-se nada, quem vai mandar é o princípio da irretroatividade. A lei penal favorece? Favorece. Então aplica-se tanto a lei penal quanto o processo penal. A lei penal não favorece? Não. Então, continua aquele processo sendo regido pela lei processual penal antiga. Por quê? Porque essa lei é mista, ela é híbrida. E não se pode cindir a lei, não se pode dividir. Não, vou aplicar o princípio da imediatidade para o direito processual penal e a irretroatividade para o penal, porque ele é maléfico. Não. Observa-se o princípio da irretroatividade ligado ao direito penal. Beleza?
Feito isso, vamos lá nas questões, então. Senhores, só faltou aí o artigo 3º, que eu vou falar dele rapidão para os senhores. Rapidão, porque essa quase não cai sobre a interpretação, mas rapidão, vamos lá. Interpretação. Interpretação da lei processual penal. Interpretação da lei processual penal. Interpretação da lei processual penal. Senhores, a lei processual penal admite-se todos os tipos de interpretação. A interpretação literal, evidentemente, que é aquela em que o sujeito busca o significado na própria palavra. Não é isso? Ele não precisa estender e nem encurtar. Ele não precisa buscar a intenção do legislador. Basta pegar a palavra e olhar um dicionário. Interpretação literal. Interpretação extensiva. O CPP admite, não interessa se para prejudicar o beneficiário, não interessa. Não é isso? A interpretação extensiva é aquela em que a letra da lei diz menos do que pensou o legislador. A letra da lei, o significado da letra da lei, ele é muito curto, de forma que o aplicador do direito deve estender-se isso. Entendeu? Por exemplo, quando fala lá da prisão domiciliar, lá fala mulher com filho menos de 12 anos tem direito à prisão domiciliar. Ah, beleza. E se a criança mora com a avó? E se a criança mora com a tia? Não é isso? Se nós formos aplicar a letra da lei, o literal, essa criança não tem com quem ficar. Só que ela não é mãe. A mãe sumiu, deixou com a tia, a mãe foi embora. A tia caiu num crime que não é de grave ameaça, caiu num tráfico de drogas, a criança tem 10 anos, não tem com quem ficar. A juíza fala assim, ó, como a senhora não é mãe, e o 318 do CPP fala mãe com filho menor de 12 anos, ou seja, para a mãe. Não, o legislador disse menos. Estende isso para a mãe, para a avó, para a tia, para qualquer um. Beleza? Interpretação restritiva. Também admite-se interpretação restritiva, claro. Esse aqui é quando alargar muito. Não é isso? Quando alargar muito o sentido da lei, e aí precisa o intérprete restringir o seu significado. Tá certo? Outro, nós temos uma interpretação teleológica, mas essa quase não cai. A interpretação analógica. Tá? A interpretação analógica é aquela em que o legislador enumera algumas situações e deixa um termo genérico, geralmente outras. Não é isso? Por exemplo, se você pegar o direito penal, tem interpretação lá analógica, que serve para cá como exemplo. Ó, matar alguém mediante veneno, meio cruel, ou qualquer outro meio cruel. Qualquer outro meio de interpretação analógica, o legislador ele lista determinadas situações. Se ele fosse listar, ele ia continuar listando mais umas 300 mil páginas, mas ele para e fala, aplica-se em outras situações. Beleza? Está aí, senhores, então. E a analogia, evidentemente, que é diferente da interpretação analógica, porque na analogia tem previsão com um termo genérico na interpretação analógica. Na analogia, é emprestar de uma norma para cobrir um buraco. Ou seja, é buscar numa outra norma determinado dispositivo em caso de lacuna. Você quer ver? Lei de droga. Pega a lei de droga. E aí, juiz? Ó, não dá para fazer memoriais orais, não. Não dá para fazer oralmente. Vamos fazer por escrito. Como fazer por escrito? Se não tem na lei de droga? Empresta do CPP. Ou seja, isto é
analogia. Então, a analogia serve para suprir uma lacuna. Na interpretação analógica, não tem lacuna. Pelo contrário, o legislador foi até diligente. Ele previu 1, 2, 3, 4 situações. Olha, queria prever a quinta, ele falou assim, ó, e que seja aplicado nos demais casos. Essa é a analógica. Aqui não, aqui há uma lacuna. O outro que vai buscar lá, não tem. Aí você tem que prestar de outro. Senhores, o CPP, então, admite-se todo tipo de interpretação. Agora sim, em um processo em que se apura a prática dos delitos de supressão de tributos e evasão de divisas, o juiz federal da 4ª Vara Federal Criminal de Arroizinho determina a expedição de carta rogatória para os Estados Unidos da América, a fim de que seja interrogado o réu Mário. Em cumprimento à carta, o tribunal americano realiza o interrogatório do réu e devolve o procedimento à Justiça brasileira. A 4ª Vara Federal Criminal, ou seja, a 4ª Vara Federal Criminal, faltou uma crase aí. O advogado de defesa de Mário, ao se deparar com o teor do ato praticado, requer que o mesmo seja declarado nulo, tendo em vista que não foram obedecidas as garantias processuais brasileiras para o réu. Exclusivamente sobre o ponto de vista da lei processual penal no espaço, a alegação do advogado está correta? Entendeu? Aí vamos lá. Tá? Senhores, o crime foi praticado no Brasil, o sujeito está morando nos Estados Unidos, mandou fazer um ato lá. Lei processual penal no espaço, aplica-se a lei processual a nosso espaço. Da mesma forma, pega o exemplo da Argentina. O sujeito praticou um crime lá, mudou para o Brasil. Citação aqui, obedece a nossa regra. O sujeito praticou um fato aqui, foi morar nos Estados Unidos. O ato processual a ser realizado tem que ser mediante a regra de lá, e não a regra de cá. Vamos lá? Então, exclusivamente sobre o ponto de vista da lei processual penal no espaço, a alegação do advogado está correta? Sim, pois no processo penal vigora o princípio da extraterritorialidade, falso, princípio da territorialidade. Não, pois no processo penal vigora o princípio da territorialidade, já que as normas processuais brasileiras só se aplicam no território nacional. A princípio é esta, vamos ver. Só por causa desse só aqui ficou um pouquinho esquisito. A princípio é esta, vamos ver a outra? Sim, não está correto. Então pula, né? Não, pois no processo penal vigora o princípio da extraterritorialidade. Falso. Portanto, alternativa B. Tá certo? Em 27 de novembro de 2015, segunda-feira, sendo o dia seguinte dia útil, em todo o território, em todo o país, Técio, advogado de defesa de réu, em ação penal de natureza condenatória, é intimado da sentença condenatória de seu cliente. No curso do prazo recursal, porém, entrou em vigor nova lei de natureza puramente processual, portanto, não é uma lei híbrida, puramente processual, que altera o CPP e passa a prever que o prazo para apresentação de recurso de apelação seria de 3 dias, e não mais de 5 dias. No dia 30 de novembro de 2015, dia útil, Técio apresenta recurso de apelação, acompanhado das respectivas razões. Considerando a hipótese narrada, o recurso de advogado é, vamos lá então, se é tempestivo ou intempestivo. Ele foi no dia 23. Então, 23 foi segunda-feira. O que o direito processual penal fala? Exclui-se o início e inclui-se o fim. Ele foi intimado numa segunda-feira numa sentença condenatória. Se a sentença é condenatória, qual que é o recurso cabível? Recurso de apelação, 593. Prazo de 5 dias. Então, começou aqui. 1, terça, 2, 3, 4, 5. Terça, quarta, quinta, sexta. Sábado não pode, domingo, segunda-feira. Segunda-feira é que dia? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, dia 30 era o último dia de prazo. Só que, veja bem, neste intervalo aqui, ó, o que aconteceu? Alterou a lei, diminuindo para
3 dias. Então, seria 1, 2, 3. 23, 24, 25, 26. Será que foi no dia 26? Ou será que foi no dia 30? Foi no dia 30. Por quê? Porque a alteração se deu após a intimação. Isso, tempus regi actus. Então, senhores, tempestivo é a resposta. Intempestivo pula, tempestivo. Aplicando-se o princípio do tempus regi actum. O tempo rege o ato. E o antigo prazo recursal deve ser observado. Verdadeiro. Tá certo? Vamos ver a última? João, no dia 2 de janeiro de 2015, praticou um crime de apropriação indébita majorada. Foi, então, denunciado como incurso nas sanções penais do artigo 168, parágrafo 1º, inciso 3º do CP. No curso do processo, durante o processo, mas antes de ser proferida a sentença condenatória, dispositivos do Código de Processo Penal de natureza exclusivamente processual sofre uma reforma legislativa, de modo que o rito a ser seguido no recurso de apelação é modificado antes da sentença. O advogado de João entende que a mudança foi prejudicial, pois é possível que haja uma demora no julgamento dos recursos. Nesse caso, após a sentença condenatória, é correto afirmar que o advogado de João deverá respeitar o novo rito do recurso de apelação, pois se aplica o caso do princípio da imediata aplicação da nova lei verdadeira. Não deverá respeitar falso, tem que respeitar o novo rito. Não precisa nem ler o resto, porque princípio da aplicação imediata. Senhores, fechamos então essa primeira parte, agora a segunda parte, inquérito policial. Inquérito policial. Coloca aí rapidinho, inquérito policial. Conjunto de diligências realizadas pela Polícia Judiciária, conjunto de diligências realizada pela Polícia Judiciária com a finalidade de apurar infração penal e sua autoria. Apurar infração penal e sua autoria. Claro que ninguém vai perguntar para você o que é o inquérito policial, né? Mas aí fica aí um conceito bem resumido do que é inquérito policial. Senhores, tranquilamente, passamos então agora a estudar. Eu não preciso nem dizer para os senhores sobre a fonte do processo penal que eu pulei. Não é isso? Mas rapidamente, antes de entrar ali no inquérito, rapidamente, pode ser que tenha alguma questão sobre isso. Fonte de onde nasce alguma coisa, não é isso? Então, nós temos a fonte material e fonte, né, formal. Tá? Fonte material, chamado fonte de produção, e fonte formal. Simples, senhores. O direito processual penal, no que tange a fonte, quem é que produz? União. Só isso. A União. Cabe à União legislar sobre direito processual penal. Fonte de produção. Quem que produz a norma processual penal? União. O cara vem na prova para você e fala assim, sobre o processo penal, indica a alternativa correta. Em hipótese alguma, poderá o Estado-membro legislar sobre o processo penal? Você vai meter um falso. Em regra, é a União. Mas eu dizer que em hipótese alguma, não, pô. Em regra, é a União que legisla sobre o processo penal. Excepcionalmente, então há uma exceção, o Estado pode. Excepcionalmente, o Estado pode. Quando? Quando autorizado por lei complementar pela União. A União, através de uma lei complementar, autorizou o Estado do Rio de Janeiro a legislar sobre prisão preventiva, porque estava num período de turbulência, de intervenção federal. Podia a União ter feito isso? Podia. As regras da prisão em flagrante lá não seriam as mesmas daqui. Por quê? Porque a União teria autorizado. Não aconteceu isso, mas poderia acontecer? Poderia, tá bom? Em regra é a União, mas pode a União autorizar o Estado a legislar sobre
ponto específico. Aí o cara coloca lá, poderá a União, através de lei complementar, delegar ao Estado que legisle sobre o processo penal, vírgula, integralmente? Falso. Que ele não pode também falar, ó, Estado, faz o seguinte, o Estado do Amazonas, faz um CPP para vocês aí. Não, não. Pode legislar sobre algum ponto. Recurso tal, prisão em flagrante, procedimento ordinário, procedimento comum, sobre um determinado ponto específico do CPP. Beleza? No que tange à fonte formal, ou seja, a União produz. Como é que ela chega para nós? Ó? A União produz. Como é que a lei processual penal chega para nós? Chega através de uma portaria. Chega para nós através dos costumes? Não. Então, no que tange a fonte formal, também chamado de mediata, se aqui é imediata, se aqui é mediata, como é que a lei chega ao jurisdicionado? Ele chega de forma imediata ou mediata. De forma imediata, lei, tratado, convenção internacional. Lei, tratado, convenção internacional. Lei ou tratado. Ou convenção internacional. A lei constitui fonte de produção do direito processual penal. Falso. A lei não constitui uma fonte de produção. A lei constitui uma fonte formal. Tá certo? E a mediata? A mediata são os costumes, são os princípios gerais de direito. Beleza? Tá aí, então, quanto à fonte. Senhores, e aí nós falamos, agora entramos no Código de Processo Penal, você colocou no seu conceito, rapidinho, que o inquérito policial, começa lá no artigo 4º, né? Que o inquérito policial é um conjunto de diligências realizado pela polícia judiciária com o fim de apurar a infração penal. Então eu tiro daqui, polícia é responsável pelo inquérito policial. Polícia judiciária, seja ela PF, seja ela Polícia Judiciária Civil, tá certo? Ou seja ela Polícia Judiciária Militar para crime militar, não cai CPPM para os senhores, então deixamos para lá. O inquérito policial tem uma finalidade, você colocou aí, ó, apurar a infração penal. Apurar a infração penal e buscar esclarecer a autoria para quê? Para que o autor da ação penal, que seria o Ministério Público, em ação penal pública, ou o querelante, em ação penal privada, possa oferecer a denúncia ou a queixa. Tá certo? Tranquilo? O conceito é só isso, o que interessa para nós é mais isso aqui. Natureza jurídica. Finalidade, já falei. Apurar uma infração penal e sua autoria. Não é a finalidade do inquérito policial é embasar uma sentença, mas sim levar subsídio para o MP ou para o querelante dar início ao processo através do oferecimento da denúncia ou queixa. Senhores, natureza jurídica, essa é interessante, coloca aí, ó, é procedimento administrativo. É procedimento administrativo. Que olha a natureza jurídica do inquérito policial. Procedimento administrativo, vírgula. Informativo, vírgula, sem contraditório e ampla defesa. Sem contraditório e ampla defesa. Tranquilo, senhores. Inquérito policial. Ele é um procedimento ADM, ao passo que o processo é um procedimento judicial. O inquérito policial é administrativo, ponto. O inquérito policial, ele é informativo. Informativo por quê? Informativo, senhores, porque ele não tem cunho acusatório. Ninguém é acusado no inquérito policial. Reúne-se uma série de informações sobre o fato e sua autoria. E o inquérito policial, por ele ser informativo, ele não tem contraditório, ele não tem ampla defesa. Sem contraditório e ampla defesa, sabemos que o único inquérito que tem contraditório e ampla defesa é aquele feito para expulsar estrangeiro, que não é o caso dos senhores, é lá do Estatuto do Estrangeiro. Fora isso, o inquérito policial no CPP não tem contraditório e
ampla defesa. Características. Quais as características do inquérito policial? Procedimento escrito, está lá no artigo 9º do CPP, né? Procedimento escrito. Não preciso nem fazer uma redação para ele, mas só digo a você que toda peça do inquérito deve ser escrito. Por isso que fala que ele é formal. O inquérito policial é um procedimento formal, verdadeiro. Porque ele deve ser escrito. Né? O delegado não pode fazer o inquérito policial apenas em mídia e mandar a mídia para o MP. Procedimento sigiloso. Por que ele é sigiloso? Coloca aí. Não é de acesso público, ou não é acessível ao público em geral, não é isso? Não é acessível, não é de acesso público, então. Não é de acesso público. Beleza? E aí, se perguntar para você, qual que é o sigilo do inquérito policial? É o sigilo interno ou é o sigilo externo? O inquérito policial é revestido de sigilo externo e não sigilo interno. É sigilo externo. Tá bom? O que é externo? Público. Externo é igual ao público. Por isso que você colocou. Não é de acesso ao público. Não é acessível ao público em geral. Eu não sou advogado, não sou juiz, não sou promotor. Eu chego lá no delegado, eu quero olhar o inquérito policial. Não, você não pode. Entendeu? Ora, então, exceção ao sigilo. Qual que é a exceção ao sigilo? Já que o sigilo, ele é o sigilo externo. Não tem sigilo interno. Não tem sigilo interno por quê? Porque algumas pessoas terão acesso ao inquérito policial, que seria a exceção. E isso, o Ministério Público tem acesso, para ele não tem, então eu posso colocar aqui exceção. Exceções ao sigilo. MP, juiz. Não tem sigilo para o Ministério Público, não tem sigilo para o juiz. Tá certo? Porque tem medida que precisam deles. Ora, se a delegada pediu a prisão temporária do sujeito, e a prisão temporária só pode no inquérito policial, a lei fala que não pode o juiz decretar sem antes escutar o MP. Ué, como é que vai ter sigilo para o MP se a lei fala que o MP tem que dar o parecer na prisão temporária? A delegada quer um sigilo, quer uma interceptação telefônica. Você acha que basta colocar lá, vem requerer a interceptação telefônica do João da Silva? A juíza falou, quero ver o inquérito policial, para ver se essa interceptação está sendo a primeira medida ou não. Já que a lei fala que não pode ter interceptação como primeira medida, tem que ser a última medida. Então não tem sigilo. E não tem sigilo para o advogado, tá certo? Não tem sigilo para o advogado. E aqui o senhor presta bastante atenção, porque esse aqui é o que mais cai, porque tem tanto na súmula vinculante como no próprio estatuto. Ele pode cobrar isso no CPP ou no estatuto. Senhores, no que tange ao advogado, somente quanto às provas documentadas, isso mesmo. Quanto às provas documentadas, o advogado terá acesso ao inquérito policial somente quanto às provas já documentadas. Isso vem lá da súmula vinculante, número 14 do STF, e do próprio estatuto da OAB. Não é isso? O que são provas documentadas? Provas documentadas são as provas realizadas. Provas finalizadas. E eu quero dizer diligência. Ora, se já foi ouvido o João da Silva, delegado, você não pode esconder o depoimento do João da Silva da advogada, porque essa prova já está finalizada. Ah, não, está uma diligência em andamento. Por exemplo, está interceptando fulano de tal. Mas tem 3 meses de interceptação já. Olha o tanto de conteúdo que já tem. A advogada fala, quero ver as transcrições. Não, não vai ver, porque essa prova, essa diligência não foi finalizada. Beleza? Aí os caras inventaram na prova o seguinte, ó. Sobre o processo penal indica a alternativa correta, ou sobre o inquérito policial. O advogado do indiciado tem acesso